Computador. Bora, galera, vamos lá então para o nosso terceiro bate-papo sobre homilética, tá? Então, estamos aqui, mais uma aula da nossa EBD, né? E na verdade é uma aula extra. Nossa EBD começaria em fevereiro, mas aqui em janeiro estamos fazendo uma aula extra para aqueles que querem aprimorar os seus conhecimentos sobre pregação. Homilética vem da palavra do grego homilia, né, que é essa coisa de você falar, se expressar, pregar, né? A tradução foi mudando para sermão religioso, mas vem da palavra falar mesmo, né? Você falar em público. Então, é daí que vem a homilética. Nós já falamos na primeira aula sobre a definição de homilética, né? Eu usei aquela definição bem grande do Gilton Moraes. É Gilton Moraes? É. Mas só falando uma definição rápida, ela pode ser chamada da arte da pregação ou ciência da pregação. Arte porque exige como se fosse um cuidado manual, exige algo passo a passo ali, algo que exige um carinho quando você vai preparar uma pregação. É, E é uma ciência porque ela tem método, né? Vários métodos, várias maneiras de fazer, então ela pode ser arte ou ciência. Eu gosto mais da definição como arte, por isso coloquei aí como arte, mas pode ser os dois, tá? Então, gente, a ideia hoje é ser uma aula bem prática. Então, primeiro eu vou passar os tipos de sermão bem resumido mesmo. Eu peguei de um site que estava resumidinho, lindo, lindo, lindo. Eu vou colocar ali a referência do site. Então, bem resumido mesmo, só para a gente tentar gravar essas três definições. E depois a gente vai tentar juntos. Eu vou abrir aqui uma página em branco mesmo, não tem nada selecionado. E a gente vai tentar junto, todos nós juntos, né, preparar um sermão ou dois, e até três. Não é nem um sermão, né? Mas preparar um esboço. Porque sermão é você pregar ali e tal. Um esboço para nós pregarmos um dia. Quem sabe você pode usar esse esboço que nós vamos preparar aqui para um dia pregar lá na igreja ou em alguma igreja por aí. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A gente falou de um tripé na primeira aula que o pregador tem que ter. A gente falou da primeira aula sobre oração e falamos sobre exegese. E agora a gente está falando sobre a técnica, né? O que que é a técnica? A técnica são dicas práticas para você usar na hora da pregação, tipo de pregação, etc. Então, lembrando que o primordial, né? O primordial está aqui, ó, oração e a interpretação, né? A leitura da Bíblia. Você tendo essas duas coisas, a técnica ela pode mudar, ela pode variar, ela pode com o passar, com à medida que você vai mudando de público, você pode trocar as técnicas. Aqui é melhor um sermão textual, aqui é melhor um sermão expositivo, aqui é melhor um sermão temático. Mas a oração e o estudo da palavra, a exegese, isso é algo que não muda, isso é algo que deve ser da vida do cristão, né? Não só do pregador, tá bom? Então, isso aqui a gente falou na primeira aula. E na segunda aula a gente falou sobre o sermão expositivo, né? O Will falou sobre isso, tem o vídeo aí no YouTube. E hoje, eu quero falar do sermão um pouquinho expositivo também, mas eu quero mostrar outros tipos de sermão, tá? São os três mais famosos, assim, chamando. Os três mais conhecidos. Se você colocar na internet aí, tipos de sermão, sempre vai aparecer esses três. Então, peguei essa imagenzinha aí de uma página do Instagram, achei ela muito boa. A página ali, ó, Pregador Pensador Oficial. E aí, esses são os três tipos de sermão mais usado, mais conhecido. Com certeza lá na igreja você ouviu esses três tipos de sermão, às vezes misturando um ou outro, mas sempre esses três. Se você quiser anotar, gravar, tirar uma foto, um print, é o sermão expositivo, o sermão temático e o sermão textual, tá? A gente vai ver o que que é cada um deles e a diferença deles, as vantagens de cada um e as desvantagens de cada um, tá?
que é bom no sermão expositivo, o que que é. Assim, quando eu falo desvantagens, não é algo assim, nossa, meu Deus, porque desvantagem parece uma coisa muito ruim, uma coisa. Só que toda pregação ela é boa. Ruim é não pregar, né? Mas vou trocar a palavra desvantagem para a palavra perigo. Então, existe algum perigo que você pode ter no sermão temático, no sermão textual, no sermão expositivo, que pode acabar atrapalhando um pouquinho o seu sermão, mas ambos os sermãos são muito bons. Tudo depende da ocasião, o que que você quer fazer com ele, né? Tem gente que fala assim, não, a verdadeira pregação é só expositiva, a verdadeira pregação é só temática, é só textual. Eu já sou da opinião que são tipos, ferramentas, Deus pode usar qualquer uma delas, vai de você, pregador e pregadora, escolher a melhor ferramenta para usar, né? Você não vai matar uma mosca com uma bazuca, você vai matar uma mosca com um matador de mosca. E você não vai para uma guerra com um matador de mosca, você vai com uma bazuca. Então você precisa usar a ferramenta certa para a coisa certa, tá bom? Beleza? Pegaram aqui os três? Fechou? Expositivo, temático e textual. Sigamos. Aqui a fontezinha, né, da imagem. Então, o que que é o sermão temático, pessoal? Sermão temático utiliza um tema específico como ponto de partida. Então, como que funciona? Deixa eu fechar aqui um quadradinho aqui. Ah, agora sim. Como que funciona? Digamos que você tenha um tema em mente. Um tema que você recebeu, alguém te passou esse tema, para você pregar, e aí você precisa pregar em cima desse tema. Da onde que pode vir um tema? Vamos lá, vamos conversar. Essa aula tem que ser bem dinâmica, me ajudem aí, vamos participar. Digamos que você tem um tema para pregar. Da onde que pode vir esse tema? Vamos lá. Às vezes está tendo alguma conferência, a conferência tem um tema específico. Perfeito. Alguém te deu previamente. Então você foi convidado para pregar numa conferência. A conferência é, sei lá, santidade. Aí você vai pregar sobre santidade, ou é mais específica, uma conferência para casais. Você vai pregar sobre algo relacionado ao casamento. Conferência de finanças, você foi convidado para pregar. Não vai chegar lá numa conferência de finanças e falar sobre casamento, a não ser a finança aplicada ao casamento, mas enfim. Então pode ser que alguém te dê um tema. Você pode escolher um tema também. Então, da onde que pode vir esse tema? Pode vir de algo que aconteceu recentemente na nação. Por exemplo, aconteceu uma guerra, abalou o mundo, bem na semana que você ia pregar, e você quer usar algo relacionado a esse acontecimento esse acontecimento. Então, você quer falar sobre fé em meio à guerra. Então você pega um tema surgiu de uma situação do cotidiano. O tema pode vir do seu dia a dia. Você está andando ali, você observa algo acontecendo, está no trânsito, você observa que um cara bateu no outro no trânsito, os dois saíram e os dois pediram perdão. Ó, me perdoa. Aí você, vou pregar sobre perdão. Surgiu aquele tema. Lembrando que todas essas coisas são direcionadas pelo Espírito. Ah, você escolheu. Não, é melhor deixar o Espírito Santo falar. Claro, irmão, mas o Espírito Santo fala de diversas maneiras. Pode usar alguém para te dar um tema. Por exemplo, o pastor Júnior convida você aí para pregar, o pastor Carvalho, e fala assim: ó, quero que você pregue esse tema. Aí você vai dizer assim: ah, não foi o Espírito Santo, foi ele que me deu. Não, o Espírito Santo usando a vida dele. Então, todas essas coisas. Então, o tema ele pode sair de diversos lugares. Diversos lugares você pode sacar um tema para você pregar.
e o principal lugar da própria Bíblia. Você está lendo a Bíblia e dentro do texto surge um tema, pula um tema para você. Oh, vou pegar esse tema aqui, tá? Então, frequentemente a igreja usa esse modelo para abordar assuntos contemporâneos, né? Então, quer falar sobre assuntos fechadinhos, oração, fidelidade, perdão, né? Coisas, assuntos fechados, tá? Então, a vantagem. Qual que é a vantagem do sermão temático? Oferece flexibilidade, permitindo que o pregador aborde um assunto de forma completa e sistemática, reunindo referências bíblicas importantes sobre esse tópico. Então, você tem um tema, você começa com um tema, e aí você vai procurar textos bíblicos que comprovem esse tema. Então, eu pensei num tema aqui, é, dízimos e ofertas. Aí você vai procurar textos que falem sobre dízimos e ofertas. Então você vai falar, vou pegar Malaquias 3:10, vou pegar lá em Coríntios que fala que Deus ama aquele que dá com alegria, vou pegar a história lá da da viúva, enfim, você vai pegar várias histórias, vou pegar lá Melquisedeque, Abraão, tá? Então, a vantagem é que você pode pegar esse tema e esmiuçar ele com vários textos do Antigo e Novo Testamento. Então, ele é excelente para o estudo doutrinário e evangelismo, pois o pregador pode focar um conceito fácil de compreensão ao público. Então, ele é muito usado para evangelista. Você pega um assunto e você martela esse assunto na mente da galera, usando vários textos bíblicos, focando esse assunto, desse tema, tá? Qual que é o perigo desse tipo de sermão? O pregador corre o risco de impor a sua própria agenda ao texto. Então, quando você já vai para o texto com tema, é perigoso você encontrar esse tema onde ele não está. Então, digamos que você quer falar muito sobre uma coisa, aí você vai para um texto, tenta falar sobre essa coisa e nem tá no texto essa coisa, entendeu? Mas você está enxergando ele ali, mas esse texto não diz isso. Não é o tema desse texto. É aquele perigo de você tirar o texto fora de contexto. Muito fácil acontecer isso no sermão temático, tá? Então, cuidado quando você vai fazer um sermão temático para você não usar texto fora de contexto. Eu sempre dou o exemplo da onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, Mateus 18. Então, a pessoa vai falar sobre oração ou poucas pessoas. Vamos usar outro texto ali de Mateus 18 onde o que um ou dois ligar na terra é ligado no céu. A pessoa acha que esse é o tema, usando o tema oração, está usando esse texto. Mas esse texto, o contexto dele não é oração, é disciplina eclesiástica. Ou seja, ele está tirando do contexto um texto, porque ele foi viciado numa ideia, achando que aquilo ali está falando daquela ideia. Então, o perigo da pregação temática é esse, é você tirar um texto fora de contexto. Tá bom? Essa é a pregação temática. Vamos lá. Todo mundo entendeu a pregação temática? Dúvidas sobre a pregação temática? Ô, Eu- PH, Diga. é o seguinte, você indicaria alguma Bíblia com relação a que possa ajudar para que não se fuja do tema e do contexto, né? Que eu acho Deu uma travada aqui, pastor. Não consegui ouvir o finalzinho. Foi só no meu ou foi todo mundo aí? Travou aqui Foi também. geral. Foi Acho que geral, eu também não vi, não. eu acho que caiu aí, pastor. Internet aí deu uma. E agora, voltou? Opa! Repete a pergunta, por favor. Eu só ouvi até a parte da Você tem Bíblia. alguma Bíblia para indicar? Isso, indicar alguma Bíblia, por exemplo, que seja interessante para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com tema específico? Bíblia de tema. Eu indicaria uma boa Bíblia de estudo. Não uma Bíblia de tema, assim. Eu não me lembro agora de cabeça, uma Bíblia que trabalhe com temas. Mas uma boa Bíblia de estudo,
já faz você não cair nessa tentação de tirar do contexto. Por quê? A Bíblia de Estudo ela funciona assim, ela tem o texto em cima ali, né, para quem nunca usou, mas ela tem o, deixa eu pegar uma aqui. Eu tenho uma só, é muito boa, a NVT, mas eu indico também a NAA, tem a Thomas Nelson, tem a Bíblia da Genebra, tem umas Bíblias muito boas. Mas o que acontece? Ela tem o texto em cima e o contexto embaixo. É texto, contexto, texto, contexto. Então você lê o texto e vai lá embaixo ler o contexto. Então, por exemplo, vou pegar aqui na louca, ó, Jeremias 11:1. É... Não, aqui, ó, Jeremias 10:22. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam do norte. Aí você, puxa, o que são esses exércitos? Você vai lá, 10:22. Os exércitos invasores transformariam todas as cidades em escombros. Jeremias queria que o Senhor derramasse sua fúria, não apenas sobre Judá, mas também sobre as nações, tal. Então ele vai dando algum contexto. Então eu indicaria uma boa Bíblia de estudo. NAA, NVT, essas que eu falei aí, eu acho que já resolve, assim, de prontidão, o problema de se tirar fora de contexto. Vou pegar. Também Diga. menciono Tá. que é uma boa forma Tá me de. ouvindo agora direito? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Fala, pastor, depois o Berdão. Tá, beleza. Então, eu fiz essa pergunta exatamente para que a gente tenha essa resposta, entendeu? Porque às vezes Legal. a gente acaba, entendeu? Por quê? A gente acaba tendo uma questão de várias Bíblias, ela já vem com tema. Por exemplo, Bíblia das finanças, Ah, Bíblia da perfeito, mulher. Agora você perfeito, entendeu, tá? perfeito. Legal, ó, esse Tá? Eu ponto tenho uma, muito bom. tá? Eu tenho uma que é a Bíblia da liderança. Eu tenho várias aqui, mas elas são boas, mas deixa de lado. Por quê? Porque ela induz você a coisas que talvez não são dentro daquele contexto, Perfeito, certo? Só tô jogando isso daqui para a gente, entendeu? Que legal que você deu essa resposta. Obrigado, valeu. perfeito, perfeito. Olha, esse pastor falou é muito bom. Por isso que a participação de vocês é essencial. As Bíblias com temas na Bíblia toda, elas são perigosas nesse sentido. Se você tem uma, não vai jogar fora. Mas daí eu aconselho você ler só a parte da Bíblia. Ler a parte da Escritura. Por quê? Porque aí você tem lá a Bíblia da mulher que ora. Aí ele vai tentar achar tudo com texto, colocar a mulher que ora. Bíblia da mulher que não ora, né? Tem, essa não tem. Mas Bíblia da finanças. Essa da liderança eu tinha. Era, como é que é o nome do cara? Eu dei pro Daniel, meu cunhado. Bíblia da liderança. É um cara que escreve sobre liderança. Mas enfim, o que que ele vai fazer, né? É tentar olhar para todos os textos com um viés temático. Já deixa você falar, Alberdan, não esquece. Mas o problema é que nem todo texto está falando sobre aquele tema. Então, a melhor saída é você pegar uma Bíblia de estudo mesmo, né? Sem um tema específico. Fala, Alberdan. Não, só para. Sobre essa situação assim, de contexto, né? Às vezes, quando a gente não tem uma Bíblia com estudo, talvez só da gente ler o capítulo todo e tentar um ou dois capítulos seguidos ali para entender o que está sendo relatado ali, Uhum, já te dá o contexto que você precisa para entender. perfeito. A gente falou isso na primeira aula. Contexto histórico e contexto literário. Contexto histórico você pega através de manual, Bíblia de estudo, outros estudos. Contexto literário, através da leitura. Volta dois capítulos atrás, vai dois capítulos para frente, volta lá um monte, assim, tipo, ó, cara, lê um livro atrás. Que tipo de livro que você está lendo? O cara que vai pregar, gente, já vou dar a primeira insight aí, né? Usando a linguagem mais moderna. E não pode ter preguiça de ler o texto. Ele tem que ler, reler, e ler, e reler, e ler, e reler, e ler numa tradução, e ler na outra tradução, e coloca as duas traduções uma do lado da outra, e vai, e vai.
esse negócio de, cara, li uma vez e tal, 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 cara, não é legal. Não é legal porque se um texto de Machado de Assis, ele é lido, relido, relido e relido há muito tempo e encontram muitas coisas boas lá, um texto de Shakespeare, um texto de Dante Alighieri, imagine um texto escrito pelo coração do nosso Deus, um texto santo, um texto divinamente inspirado. Então, você tem que. E ainda é escrito há muitos anos atrás. Então, você tem que. Isso que o Berdão falou é muito bom. Ler, reler, ler parágrafos para trás, para frente, você já consegue matar muita coisa. Vamos lá. Então, sermão temático, beleza? Todo mundo ok? Quem não quiser falar, manda um joinha aí, só para eu me. Hoje a aula é bem dinâmica, hoje é um bate-papo mesmo. Seguimos? Seguimos. Vamos lá. Então, esse é o sermão temático. Vamos para o próximo. Sermão textual. O que é o sermão textual, galera? O sermão textual, eu vou até voltar na imagem lá para vocês guardarem bem. O temático, ele pega um tema, bem aqui no meinho, né? E sai usando a Bíblia para explicar esse tema. Por exemplo, aqui na imagem está a cruz, e ele, vários bibliazinhas ali, então ele está usando vários textos para falar sobre a cruz. O textual, tá vendo que tem o númerozinho, ó, 1, 2 e 3. Por que é o textual? O textual ele é muito parecido com o expositivo. Qual que é a diferença do textual para o expositivo? Que o textual você vai pegar um trecho menor e vai trabalhar só esse trecho menor, tá? Então, o sermão textual constrói a sua base a partir de um pequeno trecho bíblico, muitas vezes apenas um ou dois versículos, que se apresenta completo em si mesmo. Olha esse detalhe, se apresenta completo em si mesmo. Cuidado, mais um, mais uma chave aí. Pega mais uma chave. Mais uma dica, olha só. Cuidado quando for pregar um versículo só. Por que eu digo isso? É muito perigoso pregar um versículo só. Esse versículo tem que ser um versículo completo em si mesmo. Como assim, PH? Toda a Bíblia é completa em si mesmo? Você está dizendo que um versículo não é completo em si mesmo? Vou dar um exemplo. O cara vai pregar um versículo só. Qual o versículo que ele escolhe? Jesus chorou. Como é que você prega sobre Jesus chorou? Só ele, só o versículo Jesus chorou. Ah, eu vou falar do choro de Deus. Tá, mas Jesus chorou por que Jesus chorou? Ah, chorou porque Lázaro morreu. Então você tem que ler um pouquinho antes para mostrar que Lázaro morreu e por isso que Jesus estava chorando. Então, se você for pregar um versículo só, esse versículo ele tem que ter começo, meio e fim, ideia. Ele não, a ideia dele não pode estar fechando uma ideia que começou no versículo passado e não pode também não estar terminada, porque vai terminar no versículo futuro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Se vai pregar um versículo só, esse versículo ele tem que ter o começo de uma ideia, o meio e o fim de uma ideia. Vou dar um exemplo, o versículo que todo mundo conhece. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, um versículo completo, porque ele mostra o começo, ou seja, Deus que amou o mundo de tal maneira e amando o mundo ele fez o quê? Ele deu seu filho. Por que ele deu seu filho? Para que todo aquele que nele crê não aconteça o quê? Pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Olha só, um versículo que tem começo, meio e fim. Então, se você for pregar um versículo, ele tem que ser um versículo parrudo. Tem que ser um versículo com começo, meio e fim, porque você pode cair no risco de ficar incompleto a coisa. Você não consegue desenvolver muito um versículo e você vai ser obrigado a pregar um versículo para trás, um versículo para frente, e isso é maravilhoso. Então, já que vai pregar um versículo para trás e para frente, então pega um dois, pega três, não pega um só, tá? Agora, você pode muito bem pregar um versículo só, se ele for completo em si mesmo.
Quem levantou a mão aí, pode falar que eu não consigo ver quem levantou a mão, mas sai falando, sem dó. Quem levantou a Pegar, mão? acho que foi Eu você mesmo? mesmo que apertou. Ah, mas aí, velho, é fogo, viu? Não precisa nem mexer nas coisas. Agora, como que abaixa essa mão? Só Deus sabe. Calma aí, que é tudo ao vivo. Vamos achar aonde abaixa a mão. Eu não Hum, sei se tá ainda levantada, mas na hora que apareceu que PH levantou a mão, mas daí desapareceu. Acho que você apertou de novo depois. abaixar a mão, achei aqui. Tá bom, PH, não atrapalhe mais a aula. Vamos lá. Então, o sermão textual, o que que é? É você pegar um texto bíblico pequeno, pode ser um versículo, dois, três, é você pegar um pequeno texto, ou uma palavra que vocês vão ouvir bastante, uma perícope, né? O que que é uma perícope? Um pedacinho de texto. Pode ser um parágrafo. O ideal, irmãos, é que sempre seja um parágrafo, né? Os professores de português aí me ajudem, mas o que que você separa um parágrafo de outro? Uma ideia, né? Então você tem uma ideia, escreve um parágrafo. Quero começar outra ideia? Outro parágrafo. Outra ideia? Outro parágrafo. Então é interessante você pegar pelo menos um parágrafo ali, né? Ou, como eu já falei, um versículo que ele é completo em si mesmo. Diferente do temático, o texto não apenas fornece a ideia, ele define as divisões principais. Então, no sermão textual, você não vai com a ideia, você vai sem ideia nenhuma. Você vai escolher o texto e você vai tirar do texto a tua ideia, o tema, tá? Então, vamos fazer bem rapidinho aqui só para tentar aqui no freestyle. Pegar um texto aqui da Bíblia. É... Ó, caiu aqui, né, como nossos irmãos pentecostais fazem, né? Abrir, caiu, é esse que eu vou pregar. Vamos lá. Efésios 6:10. Eu vou ler o texto bem rapidinho e você vai me dizer um tema. Qualquer um de vocês aí escolhe um tema que a gente pode dar para esse texto. Pode ser tema bem óbvio, tá? Não tem problema. Então o texto é assim, ó. Sejam fortes no Senhor, em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra os inimigos de carne ou sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Esse texto que eu vou pregar, tá? Só esse texto. Vou fazer um sermão textual. Cheguei aqui, li o texto. Agora eu preciso de um tema. Que tema que eu posso dar para esse texto baseado nessa leitura? Me ajudem. Que tema vocês dariam? Claro que você ia mastigar, demorar um pouquinho, mas A aqui força que o Senhor nos dá para batalhar. a força que o Senhor nos dá para batalhar. Mais algum tema? Um bem óbvio assim, ó. Como não desistir da fé? Como não desistir da fé? Tá. Eu vou perguntar depois pro Felipe aonde que ele vai provar esse tema aqui, não desistir da fé, nesse versículo. Que mais? Nesses versículos, né? Mais um tema. Mais um, pra gente fechar. O mais óbvio, assim, ó. É tão óbvio que vocês não querem falar. Só, não, não, isso aqui é muito óbvio. Ninguém vai falar? Eu vou falar então. Armadura de Deus. Efésios 6:10. Vou pregar sobre a armadura de Deus. Então aqui, ó. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Quando fala Efésios 6:10, você já tem que pensar armadura de Deus, né? Cinge os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça. Mas olha só. Então você tira o tema do texto. Você coloca, você lê o texto. Então, por exemplo, o Felipe falou sobre a fé, né, Felipe? Qual que você falou aí? A fé. Nunca desistir da fé. Eu não Nunca sei por que desistiu. que eu pensei nisso. Eu também não sei. Tô Foi a brincando. primeira coisa que veio. Veio na louca. Ó, mas vou usar o exemplo do Felipão. O Felipão é meu amigo. Sei que ele não vai ficar bravo, mas vou usar o exemplo do Felipão.
Olha o que ele falou, cara, esse tema veio na minha cabeça. E amém. Mas esse tema tá do texto? Vamos ler o texto de novo, ó. Sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra o inimigo de carne ou sangue, mas contra governos e autoridades do mundo invisível, principados, potestades, blá blá blá. Tá? Não, como não desistir da fé nesse texto? Meio difícil, eu não consigo encontrar. Mas eu consigo ver outros temas. Por exemplo, sejam fortes no Senhor. Um tema. Como ser forte no Senhor? Tá? Outro tema. Armadura de Deus. Ó, para que possam permanecer firmes. Um tema. Como permanecer firme? Talvez aí já dá para a gente conectar, Felipe. Como permanecer firme na fé? Ó, achamos o tema do Felipe. O Felipe foi, ele tá mais à frente que nós, ó. Mas como permanecer firmes contra as estratégias do diabo? Então já é um tema um pouquinho mais dentro do texto. Então, depois nós vamos trabalhar isso aqui. Ó. Isso aqui é gostoso. Isso aqui é melhor que Disney, melhor que Netflix. Preparar um sermão é a coisa mais gostosa que existe. Então, olha só. No textual, o tema ele sai do texto. Você não pode chegar com o tema no texto. Você tem que tirar o tema do texto, tá? Então, o textual é um tema. Guarde o textual. O textual ele é um sermão que ele tem um pedaço pequeno de texto, tá? Um pedaço pequeno. Guarde isso. Diferente do temático, eu já falei isso aqui. Vamos lá. Próximo. Próximo que é que eu quero preparar o sermão, o esboço com vocês. Vantagens. Esse método garante que a mensagem permaneça fiel e centrada em torno de uma passagem específica, incentivando a memorização do texto base. O sermão textual oferece um equilíbrio entre liberdade temática e rigor exegético. Ou seja, você vai tirar o tema do texto. Então, esse sermão é muito difícil você sair do contexto. Por quê? Porque o tema já saiu do texto. Você não chegou com o tema antes. Entendeu? Se você chegar com o tema antes, é muito fácil você colocar o tema, o texto onde não tem o tema e vice-versa. Agora, se você chega sem nada e vai falar assim, cara, o que que tem nesse texto aqui? Como se fosse uma caixa de presentes. O que que tem dentro dessa caixa aqui? Olha, tem fé, tem perdão, tem volta de Jesus? Não, não tem. Isso é outro texto. Tem dízimo? Não, não tem também. Aí você vai pegar os temas que tem e usar aquilo que tem, tá? Então essa é a vantagem. Você não corre o risco de cair fora do contexto. E o risco reside em ser superficial se ele se limitar a repetir as palavras do texto sem explorar o seu significado original e a sua implicação transformadora para o crente. Então, às vezes, você fica muito preso ali só naquele pedacinho de texto, né? E você não tem muito conteúdo, você não quer voltar na palavra original, você não quer e aprofundar mais nesse texto, e você não quer aplicar também, não consegue aplicar na vida do crente. Então, o sermão textual, ele tem esse perigo, mas ele revela a verdade contida no versículo e desafia o ouvinte a vivê-la. Então, qual que é o perigo? O cara pega um pedacinho de texto, ele tira um, dois, três temas ali, acabou, e só fala, o texto diz isso, aquilo e aquele outro, beleza? Tá, mas e a aplicação para os dias de hoje? Tá, e daí? O que que eu tenho a ver com isso? Ou a pergunta é, mas o que que essa palavra dizia no original? Coisas do tipo, tá bom? Então, sermão textual e sermão temático, já vimos dois, beleza? Sobre o sermão textual, alguma dúvida? Beleza? Tranquilo? Fechou. Vamos lá, qualquer coisa é só perguntar. Expositivo, a gente já falou bastante aula passada, mas vou tentar dar uma resumida. O foco principal do sermão expositivo é a passagem selecionada. O pregador usa quaisquer outras referências, as referências cruzadas, apenas para lançar luz sobre o texto, para não desviar do foco central. Esse método ajuda a construir uma base sólida para novos crentes. O que acontece? Qual que é a diferença do sermão expositivo do textual?
Essa sempre foi a minha dúvida quando eu fiz teologia, quando eu fiz seminário. Porque o sermão expositivo e o textual parecia a mesma coisa, eles têm o mesmo princípio. Qual que é o princípio dos dois? Você ir para o texto sem ideia prévia. Tanto o expositivo quanto o textual, eles vão para o texto cru, né? Você vai cru para o texto e tenta tirar as ideias de lá, diferente do temático. Qual que é a diferença? É que o expositivo, ele pega um texto completo, um texto grande, um capítulo, às vezes até um livro da Bíblia, tá? Então, você pega 1 Coríntios inteiro e sai pregando versículo por versículo. Você não começa no versículo 2, você não pode começar no versículo 3, no versículo 5. Você tem que fazer 1 Coríntios do 1, né, do 1 ao o versículo final. Aí na outra semana, capítulo 2, capítulo 3. Então o expositivo, ele segue a ordem do texto, diferente do textual, tá? Então eles são muito parecidos. A diferença que é, o textual você pega um pedacinho de texto e o expositivo você pega o texto inteiro, tá? Guardem isso. Pedacinho do texto, um texto inteiro. Deus foi tão bom com a gente da EBD que eu estava analisando os 3 últimos pregadores que pregaram na nossa igreja e cada um pregou um tipo de sermão. Olha como o Espírito Santo facilitou para nós. Eu lembro que o pastor Júnior, há um tempo atrás, pregou um sermão temático. Depois, o Carvalho, acho que antes dele, pregou um sermão expositivo. E domingo passado, o Rui pregou um sermão textual. Ele pegou um pedaço de texto e pregou em cima daquele texto. Por mais que o sermão ele tenha um tema, né? Que o Rui deu um tema que é a preparação. O esqueleto do sermão é um sermão textual, porque estava um pedaço de texto, não um texto inteiro, versículo a versículo. E não, então ele foi um textual barra temático, né? Que você pode misturar um pouquinho as coisas, tá? Mas entenderam essa diferença do expositivo e do textual, galera? Diferença básica. Expositivo usa o capítulo inteiro, né? O textual usa um pedaço do capítulo. Mas o coração dele é o mesmo. Você tirar as verdades do texto sem ir com o tema prévio. Beleza, galera? Estão vivo? Todo mundo aí? Bora, Beleza. bora? Beleza. Só o Oberdan tá me respondendo aí, cara. Mas vamos lá. Vamos continuar. Do expositivo, o que Só uma acontece? pergunta aqui, professor. Opa, agora sim, tava Opa, provocando vocês para falar. Fala, pastorzão. só abrir a câmera aqui. Então, eu vejo que assim o perigo de você pregar um texto e de você pegar simplesmente uma frase, que você vai ter que ter muita ideia para você poder construir, né? Jesus chorou. Uhum, Então, é aquela coisa, o quanto tempo você vai levar ali falando os motivos, né, dessa narrativa porque Jesus chorou, né? Qual é o fundamento? E aí você pode mostrar muita coisa ali, mas eu acho que você vai ter que dissecar muito a sua ideia para você passar quanto tempo, né? Só se você falar assim, ó, vou ministrar um sermão de 10, 15 minutos. Porque uhum, se você pensar num sermão que leve 40 minutos em cima de um versículo, você tem que ter uma mente muito brilhante, né? Muita sacada ali para você poder explorar muito isso. E às vezes, eu particularmente entendo assim, né? Que às vezes é o perigo de você pegar um sermão de uma nota só pode dar a impressão que você não se debruçou sobre o livro sagrado, estudou, foi uhum, atrás, né? uhum, Então, esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Pelo outro lado, para pessoas que são iniciantes na pregação, é até válido, porque você pode colocar um tempo menor, né? Um tempo menor ali. Mas perfeito. você pode se tornar maçante ali para quem está te ouvindo, né? Saiba que há uma resposta do outro lado, né? As pessoas vão te ouvir, né? Então, você pode ir com uma boa motivação, mas saber que, de repente,
você pode chegar num ponto ali da curva do teu sermão e você não ter mais nada do que falar, né? Então, Perfeito. são coisas aqui que eu entendo muito desses sermões, assim, de uma frase, ou de um versículo, ou de versículos pequenos. Então, Perfeito. é um insight aqui que eu deixo para todo mundo. Muito bom. O versículo, para você conseguir pregar um versículo só, tem que ser o versículo, né? Como a gente falou, tem que ser completo em si mesmo. E vamos dar exemplo do Jesus chorou. Ele pode até falar assim, não, eu vou pregar esse versículo. Não vai. Em algum momento ele vai pegar outros. Ele vai falar, "Ó, não, hoje o versículo é Jesus chorou. Aí vai passar uns 10 minutos ele vai falar, então, abre aqui um pouco atrás, não sei o quê, abre aqui um pouco. Então ele vai pregar outros versículos, né? Ele não vai conseguir se segurar ali no. Porque Jesus chorou não explica muita coisa. Jesus chorou por quê? De raiva? Jesus chorou de emoção? Jesus chorou de alegria? Jesus chorou porque perdeu alguém? Porque perdeu alguém. Quem? Lázaro. Aonde que está escrito que ele perdeu Lázaro? Que ele perdeu Lázaro? Num texto para trás. Aí você vai ter que chegar no texto atrás. Então, tem versículo que realmente não dá, mas tem uns que dá. Tem versículos que tem tanto conteúdo que dá para você pregar uns 4 domingos em um versículo só. Por exemplo, eu dei o João 3,16. Deus amou o mundo. Você pode falar um domingo só sobre o amor de Deus, que entregou o seu único filho, o outro domingo só sobre a entrega do filho, para que todo aquele que crê não pereça. Só para você falar de todo aquele, quem que é todo aquele? Então você pode, então é um versículo potente, né? Mas outros você vai precisar do auxílio de outros versículos para poder fechar a ideia, e aí já não vai ser um texto só. Mas perfeito, pastorzão. Isso mesmo. Então, do sermão expositivo, a vantagem principal é que esse é o método mais fiel à Bíblia, pois garante que a mensagem de Deus e não as ideias do pregador seja o foco principal. Essa frase está meio tendenciosa, né? É o mais fiel à Bíblia, mas assim, todos podem ser fiel à Bíblia. Você pode pregar um sermão expositivo e não ser fiel à Bíblia, né? Então, todo tipo de sermão ele é, mas aqui eu entendo o que ele quer dizer. Então, que você corre menos risco de, no sermão expositivo, de tirar o texto fora de contexto, porque você vai estar começando no primeiro versículo e vai até o final. Então, você fica mais protegido de misturar outras ideias ao texto, né? É isso que ele quer dizer. Então, promove adoração, crescimento espiritual. Essa frase também achei um pouquinho tendenciosa, porque os outros também podem promover adoração e crescimento espiritual. E o pregador oferece ao público uma dieta constante da palavra de Deus, evitando repetição temática ou superficialidade, né? Tá? Desvantagem, que não é bem uma desvantagem, mas o sermão expositivo exige maior tempo de preparo e estudo exegético profundo, porque você vai ter que estudar muitos capítulos, muitos versículos. O pregador precisa de disciplina para não impor seus pensamentos ao texto e de criatividade para tomar o estudo antigo relevante para os problemas modernos. A recompensa é uma congregação que cresce no conhecimento e discernimento bíblico. Lembrando que todos os sermões podem trazer recompensa de crescimento e conhecimento bíblico, né? Eu não quero aqui. Vocês vão ver assim, quando forem falar dos tipos de sermão na internet, você vai ver que eles sempre a galera vai puxar mais para o lado do expositivo. Né? Eu acho que ele é muito bom também, mas eu sou do time que os três podem ser muito bons pregados da maneira correta, usando as ferramentas corretas, tá? Então eu acho que o textual, o temático e o expositivo têm o seu valor. Tudo depende para quê. Por exemplo, sábado à noite, pastor te liga, pregue amanhã. Às vezes você não vai ter tempo e você tinha algo para fazer no domingo. Às vezes você não vai ter tempo de preparar um sermão expositivo, pegar um capítulo inteiro, estudar um capítulo inteiro. Cara, eu vou pregar um sermão textual, 3 versículos. Melhor, vou pregar um temático, tem um tema na minha mente e já sei vários versículos desse tema, vai poder provar esse tema que, tá? Então, tudo depende, né? E não pode pegar, não. O sermão que Deus usa é o dispositivo, os outros são tudo falhado. Não, todos podem ser usados da maneira correta. Quer pregar uma série, você tem um mês para preparar uma pregação. Pô, vou usar um dispositivo, vou poder pegar o capítulo e secar aquele capítulo. Ah, vamos trabalhar um tema na igreja. Então, vamos pegar um temático.
né? Temático textual, vou pegar vários pedacinhos de texto para provar um tema. Então, todos esses sermãos são bons. Vamos preparar um sermão junto, então? O que que nós vamos fazer para preparar esse sermão? É, Deixa eu ver aqui primeiro o chat. Quero entender onde entra a expositiva temática textual na pregação profética, pregação mestre evangelística. É, Eu não entendi direito, Dica, a tua pergunta, se você puder mandar por áudio aí, mas o que eu li não foi da sua pergunta, eu li o que o João mandou. Ele falou que o Gilton Moraes disse que lia no mínimo 80 vezes o texto na preparação do sermão, é verdade. Então é um bom número, né? Acho que umas 30, 40 já tá bom, né? Mas depois de que você não entendi direito a sua pergunta, se você mandar mais detalhadinha no chat aí, depois eu leio. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou abrir uma página em branco agora, em branco mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui, abrir uma página do Word, e a gente vai juntos preparar um esboço. Então aqui eu vou pôr esboço EBD, vou compartilhar com vocês. E agora vocês precisam falar, tá? Agora todos hablando. Estão vendo a página em branco aí? Começa falando se tá vendo a página em Sim. branco, para aquecer, aquecer o gogó. Sim. Aê, vamos lá. Libera os microfones aí agora. Deixa eu colocar um Arial aqui, aumentar. Se puder dar um zoom na página que tá meio pequenininha só. Tá meio Acho que piquinês. Deixa eu mudar. tira você, deixa Vou só tirar minha compartilhado. cara feia da tela, então. Resumindo o que o João falou, tira a cara feia. Vou mudar aqui, peraí. Compartilhar. Vamos colocar aqui, ó, somente o conteúdo. O negócio do outro ali. Vê se melhora assim, eu ainda tô aparecendo aí. Somente o conteúdo. Ainda tá aparecendo. Agora mudou. Agora tá só a página? Opa, melhorou, hein? Top, top, top. Top. Vamos lá. Vamos fazer na ordem. Vamos tentar pregar, vamos tentar montar 3 sermões, é, um temático, um textual e um expositivo, tá? Mas se o expositivo não der, porque ele é muito grande, vamos pegar o temático e o textual. Temático. Então, primeira coisa do temático, a gente precisa de um tema. Antes de você começar a preparar, você precisa de um tema. Então, você precisa do tema do sermão. Então, deixa eu colocar aqui primeiro, né? Esse aqui é um sermão temático, tá? Então, vamos lá. Tema. Tema do sermão. Me ajudem aí. Primeiro que falar vai ser o tema. Vamos ver. Ó, meu cachorro tá falando, tá maluco aqui. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Boa. Amor ao próximo. Beleza. Como que você faz um sermão temático? Primeiro você define o tema. Eu preciso pregar sobre amor ao próximo. Agora, o que que você vai fazer depois que você tem o tema na mão? Você vai precisar do quê? Do texto. Oh, Texto meu Deus. bíblico para Do embasar essa. texto base. Você vai poder usar outros textos, mas toda pregação ela tem um texto base, tá? Guardem isso. Toda pregação tem um texto base. Você precisa de um texto base. Quem lembra de algum texto que fala sobre amor ao próximo? Vamos ver quem lê a Bíblia aí. Não precisa ser, você não precisa lembrar o capítulo, o versículo, 1 mas João uma história. 3,16. 1 João 3,16. Então a gente vem aqui, vou pegar aqui na NAA. Vocês estão vendo só a folha ou estão vendo tudo que eu estou fazendo aqui? NAA. Só a folha. Então tá. 1 João 3,16. Estou colocando aqui no Google aqui, ó. NA, 1 João 3,16.
bíblia.com. Então, vamos lá, tô pegando aqui texto base. Tá aqui o texto base. 1 João 3,16. Vamos lá. Esse é um sermão temático, beleza? O tema é amor ao próximo. Esse é o texto base, tá? Tá muito grande a letra? Tô achando que tá muito grande a letra, galera. Ou tá bom assim? Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Então Pra vamos lá. gente tá bom. Então, beleza. Sermão temático, tema amor ao próximo, texto base. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vamos lá, galera. Você tem o tema, você tem o texto base. Agora, Ô, PH, oi, diga. pede para o pessoal fechar o microfone aí. Tem uns dois microfones abertos aí, por favor. Ah, tá. É que eu falei para abrir o microfone, mas assim, ó, deixa fechado. Quando vocês forem falar, abre e fala. Valeu. Tá bom? Vamos lá. Mas abre e fale mesmo, tá? Então, beleza. Nós temos lá o sermão temático, tema amor ao próximo, texto base. Qual que é o próximo passo? O que que você acha que tem que fazer agora? Próximo passo. Eu vou facilitar para você e eu vou colocar aqui as perguntas da aula passada que o Will trouxe para nós. Então, eu vou colocar aqui as perguntinhas que ele fez. Essas. Então, olha só. Vamos colocar aqui, aumentar um pouquinho. Vamos aumentar aqui. Então, ó, tem o tema, tem o texto. O que que eu preciso fazer? Isso aqui, essas perguntas, essas 6 perguntas aqui, é para todo tipo de sermão. Sermão temático, sermão textual, sermão expositivo. Então você precisa responder essas perguntas sobre, em cima do texto base. Vou dar um exemplo. O que que o texto diz? O que que esse texto aqui está dizendo? Então, antes ainda de você responder essas perguntas, você precisa fazer outra coisa. Você precisa ler esse texto em várias versões. Então, Uhum. olha aqui. Nesse texto, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida. Blá, 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 blá. Aí eu vou lá e vou puxar na NVT. 1 João 3,16, NVT. Vamos ver. Ah, cadê minha Bíblia? Então, ó. Então já tem uma coisa diferente, ó. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós, portanto, nós devemos dar a nossa vida para os irmãos. Isso aqui, NAA. Aqui na NVT tá. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Bem diferente, ó. Nisso conhecemos o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Aqui já colocam, ó, sabemos. A gente descobre o que é o amor, sabemos, conhecemos o que é o amor. Cristo deu a vida por nós, portanto, também tem uma palavrinha importante aqui, ó. Também, devemos dar a vida por nossos irmãos. Aí, não vou abrir aqui, mas você abre em diversas versões, lê, veja o que tem em comum em todas as versões e pega aquela que tem mais palavras em comum, né? Legal você colocar uma, você coloca aqui, ó, você pode fazer assim, ó, se você quiser, você insere uma tabela aqui, e aí coloca uma, uma numa coluna, outra na outra. Lê em várias versões. Lê e relê o texto várias vezes. Decora esse texto aqui, lê tanto que esse texto vai entrar na tua mente de uma forma muito forte. E aí, o que que você vai fazer? O que que o texto diz? Você vai fazer a pergunta. O que que o texto diz? Então, vamos ver. Vamos responder essa pergunta. O que que o texto diz, meus irmãos? Lendo esse versículo. Vamos lá. O que que é essa pergunta? O que que o texto diz? Ele está perguntando.
a ideia central, tá? Qual que é a ideia central desse texto aqui, meus irmãos? Lendo e relendo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Como que a gente colocaria uma ideia central nesse texto aqui? O que esse texto quer dizer para nós? Vou ajudar O vocês. amor pelas nossas vidas? O amor por nós, o amor de Deus por nós. Ó, vou dar uma ajuda para vocês. O que esse texto quer dizer? Que o seguinte, vamos começar pelo começo. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós. Então, a primeira coisa que o texto quer dizer é que eu conheço o amor, tá? Ó, como que a gente conhece o amor? Pelo sacrifício de Jesus. Então, eu conheço o amor olhando para o sacrifício de Jesus. Nisso eu conheço o amor. Como faço para conhecer o amor? Olhando o sacrifício de Jesus. Outra coisa que o texto me diz. Portanto, o que esse portanto quer dizer? Que o resultado dessa primeira frase aqui, ó, vai se vir depois do portanto. Quando você vê portanto, eu porém vos digo, tal, isso aqui é muito importante essa palavra. Essa palavra ela vai ligar essa ideia com essa ideia. Então aqui você tem uma ideia, aqui você tem outra ideia e aqui você tem o que está ligando as duas ideias. Primeira ideia, eu conheço o amor olhando para o sacrifício de Jesus. A segunda ideia, também nós devemos dar a nossa vida para o nosso irmão. Então, eu tenho que dar a vida pelo meu irmão. Outra ideia que você tira juntando as duas, tudo olhando esse pedacinho de texto. Outra ideia que eu tiro aqui é que eu só conheço a Deus se eu amo meu irmão. Ou melhor, a prova que eu conheço a Deus é amar o meu irmão. Coisa que esse pedacinho de texto está dizendo. Está dizendo que eu conheço o amor olhando para o sacrifício de Jesus, eu tenho que dar a vida pelo meu irmão, e a prova que eu conheço a Deus é que eu amo meu irmão. Se eu não amo meu irmão, eu não conheço a Deus. Tá? Até aqui tudo bem, galera? Beleza? Respondemos essa ideia central do texto, né? Então veja que nós estamos pregando um sermão temático, mas nós estamos poderia ser muito bem um sermão textual, porque a gente está usando um só texto. Para ser um sermão temático, a gente precisa fazer o quê? Esse sermão aqui, para virar um sermão temático, irmãos, o que a gente precisa fazer? Porque ele tá mais um textual, nós estamos só num texto. O que eu preciso para transformar esse sermão aqui em temático mesmo? Mais palavras Acrescentar que. outros termos, Oi? outros textos, Outros acrescentar textos. Então, eu tenho esse texto. O que mais que 22, eu posso, 39. que mais que eu posso colocar de amor ao próximo aqui? É um mandamento de Cristo, Mateus 22, 39. Posso É colocar um um Mateus mandamento. 22:39. Posso colocar também aquele texto do bom samaritano. Por que não? Um exemplo de amor ao próximo, certo? Então, o que mais que eu posso colocar de amor ao próximo? Então, o que você vai fazer? No texto, no sermão temático, você vai colocar vários. Só depois, filha. Você vai colocar vários textos para provar esse ponto que você quer provar, tá? O amor ao próximo. Beleza? Mas esses textos aqui são textos auxiliares que você vai lendo durante a pregação. Por enquanto, vamos ficar no nosso texto base aqui.
Mas eu vou deixar eles aqui de. Alguém me fala onde está o bom samaritano aí que eu coloco aqui. Vamos lá. Então, ideia central do texto, respondeu as perguntas. Segunda pergunta que você vai fazer para o texto: como que eu sei o que o texto diz? Vamos lá. Como que eu sei que o texto diz exatamente isso aqui? Então, aqui fica fácil porque o próprio, esse pequeno perícope aqui, né? Esse pequeno pedaço de texto, ele já prova por si mesmo, né? Mas se fosse um outro, um versículo, né, com uma outra ideia, eu precisaria fazer assim, ó, como saber que o texto diz isso? Eu precisaria colocar outros textos aqui que provassem a ideia, mas aqui a gente consegue pegar no próprio texto. Então, essa pergunta aqui está tranquila. Como eu sei que o texto diz? Porque o próprio texto já está completo em si mesmo, na ideia que a gente quer pregar. Eu quero pregar sobre o amor ao próximo, né? Eu não, o João que escolheu esse tema aí. O João quer pregar sobre o amor ao próximo. Como que eu sei que o texto, opa, que o texto diz sobre amor ao próximo? Porque o próprio texto em si mesmo já diz, já temos a ideia central do texto. Por enquanto, isso aqui não é o esboço, tá? Isso aqui é só perguntas que a gente está fazendo no texto. Outra pergunta: que interesses motivaram o registro do texto? Por exemplo, essa pergunta aqui é: por que que esse texto aqui foi escrito? Por que que Jesus, se é Jesus que falou, né, escreveu ou falou isso aqui? Para a gente responder essa pergunta, o que que a gente faz, irmãos? Para a gente responder essa pergunta de interesse. Como que eu sei qual era a ideia do autor em escrever esse pedacinho aqui? Vai ter que entender Leu o o contexto restante. da situação para poder formar Para o entender entendimento ali. isso. Que mais? Quem quer falar aí? Acho que alguém falou junto com o Berdan. Eu falei que tinha que ler o restante, né? Do Isso. texto. Perfeito. Então, vamos fazer isso. Então, vamos pegar o texto aqui, ó. Vamos abrir em 1 João 3, NAA. Então, vamos abrir aqui em 1 João 3, NAA. Vou compartilhar diferente. Vou compartilhar a minha tela inteira para vocês verem tudo que eu estou fazendo. Aqui. Estão vendo a tela inteira agora, né? Sim? Sim. Então tá. Sim. Então, o texto que a gente quer tá aqui, ó. 3:16, né? Para a gente entender qual que era a ideia dele, do autor, em escrever isso, a gente precisa voltar um pouquinho. Então, olha só, vamos voltar no 11 aqui, que é o começo do parágrafo. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. E continua, ó. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato, de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus. E aquilo que pedimos dele. Então, você vai lendo, lendo, e o mandamento é esse: criemos no seu filho, amemos uns aos outros, segundo o mandamento ordenou. Quem guarda os mandamentos permanece em Deus, Deus permanece nele, e nisso conhecemos. Não, não, não.
Então você vai ler inteiro para você ter a ideia do que você queria. Então a pergunta é: qual que é o interesse? O que que o autor queria dizer? Por que que ele disse aquilo, esse pequeno pedaço de texto aqui? Você só consegue responder essa pergunta olhando o contexto. Por que que ele queria? Então, aqui você já consegue ter uma ideia. Ó, vamos lá. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Ou seja, a ideia do autor era dizer para os irmãos amar uns aos outros para mudar o seu estilo de vida. Ou seja, não sejam pessoas que fazem mal ao seu irmão, tá? Então ele fala assim, ó, não sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, vocês não sabem que vocês são crente porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia o seu irmão é assassino. Então você não sabe que todo assassino não tem a vida eterna, ou seja, você não sabe que da mesma maneira que o assassino, ele é um ímpio, se você não amar o seu irmão, você também é um ímpio. E aí chega no versículo que a gente quer pregar. Então, por que que ele falou isso? A resposta é porque ele queria que os ouvintes se comportassem como cristãos verdadeiros e não apenas da boca para fora. Como que eu sei que ele queria dizer isso com aquele texto? Porque o contexto está dando vários exemplos. Está dando exemplo de Caim, que falava que era de Deus, mas matou seu irmão. Estava dando exemplo assim, ó, você é um assassino. Da mesma maneira que o assassino ele é um ímpio, você também que diz que ama, mas não toma atitude de amor, você também parece mais com um ímpio. Está dizendo aqui, ó, se você tem recurso, vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração, como pode permanecer no amor de Deus? Como que você se diz crente se você não me empresta um tostão pro teu irmão que está passando fome? Olha aqui, ó, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato, de verdade. Ou seja, não só palavra, mas de verdade. Aqui, ó, o 18 dá uma prova cabal do que ele quer dizer com o 16. Tá vendo como é difícil pregar um texto só? A gente queria pregar só esse, mas nós já estamos lá longe, né? Porque você precisa do contexto. Então, qual que era o interesse desse texto aqui? Era, vamos resumir isso aqui, uma conduta correta do cristão. Então, ele queria uma conduta correta. Não apenas falar que ama, né? Ele queria que você tivesse atitudes que ama. Vamos lá, aqui uma outra pergunta. O que que a gente partilha em comum, né? Aqueles a quem o texto foi escrito por aquele que foi o texto escrito. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que que a gente tem em comum com eles? Então, o que a gente partilha em comum? Basicamente, em cima desse texto, tudo. Por que tudo? Olha só, dentro desse contexto aqui, não muda muita coisa para nós. Por quê? Ele está falando de irmãos, irmãos em Cristo. Está falando sobre cristãos. Então, ele não está falando assim, é, falando entre ímpios e não crentes. Isso aqui não é um texto do Antigo Testamento falando lá sobre uma coisa bem específica da lei e coisa do tipo. Isso aqui é um texto que você pode usar muito contextualmente com os nossos dias, porque o coração dessa perícope, dessa passagem, ou até mesmo desse pedacinho que a gente está usando, é o amor ao próximo. Então, o que que temos em comum? Aqui, por exemplo, todos somos irmãos, né? Então está falando sobre irmãos, do mesmo jeito que lá no passado, é, vamos lá, no passado eram irmãos, no presente somos irmãos. Por exemplo, se fosse
Jesus e a mulher samaritana, se a gente estivesse falando sobre o texto de Jesus e a mulher samaritana, já teria diferença, porque Jesus era judeu, samaritana é samaritana, então são culturas diferentes da nossa. Agora aqui, você pode aplicar o texto diretamente porque está falando sobre irmãos, então do mesmo jeito que eles eram irmãos no passado, nós somos irmãos hoje, tá? Então, essa perguntinha aqui é tranquila. Vamos lá, mais uma pergunta. Como as pessoas devem responder às verdades do texto? Então, agora uma aplicação. Como que as pessoas da Manifest, ali que a gente vai pregar lá na Manifest ou qualquer outro lugar, como que você espera que as pessoas respondam a esse texto aqui? Esse não, mas os vários textos, né, que você vai usar na pregação. Mateus 22:39, a parábola do bom samaritano. Você, pregador do evangelho, você tem um objetivo final. O que que você quer desse texto? Como que você quer que as pessoas respondam? Vamos lá. Lembra do tema? Como que você quer que as pessoas respondam? Amando os irmãos. Amando os irmãos, mas a gente pode ser mais específico. O que mais que você quer dos irmãos? Amar os irmãos, beleza, mas você pode ir mais profundo nisso. Vou dar um exemplo. Você pode esperar uma resposta de caridade entre os irmãos. Você quer que eles respondam com pessoas ajudando financeiramente as outras. O que mais você pode esperar depois desse sermão? Que as pessoas tenham atitudes de amor, não somente discurso. Boa. Tem atitude de amor. Que atitude de amor? Além de caridade, é uma atitude de amor. Qual outra atitude de amor que você pode esperar dos irmãos? Se importar uns com os outros. Tá? Se importar como? Pode ser uma, aqui eu coloquei uma importância financeira, caridade, você Sim, dar porque algo. nem sempre é só financeiro, né? Às vezes o outro está passando por uma situação, um problema, uma dificuldade, Boa. precisa de Então, apoio, precisa de cuidado, precisa se de impor... oração. Perfeito, perfeito. Então, pode ser se importar. Você quer que as pessoas Empatia. empatia, tenham empatia. Você quer que as pessoas perguntem para o seu próximo como ele está. Você quer que as pessoas tenham essa atitude de chegar nos irmãos e perguntar como é que você está, né? Então, você tem esses objetivos com essa pregação. A pregação, meus irmãos, o que que é? É você quer chegar em algum lugar. Você quer um objetivo final. Então, aqui é muito isso. Cara, o que que você quer que o público reaja depois da sua pregação, tá? Então, você quer. Então, um pastor, quando ele está pregando sobre amor ao próximo, ele espera, um pastor, um pregador, que nos próximos meses, ou semanas, ou no outro dia, os ouvintes tomem atitudes de amor ao próximo. Então, o pastor ele pregou uma das a prova perfeita que a pregação deu certo é que no outro dia ele descobriu que um irmão levou uma cesta básica para o outro, que um irmão fez um discipulado com o outro, foi ouvir os problemas do outro, ou até mesmo o pastor. Alguém mandou uma mensagem para o pastor, falou: Pastor, você está bem? Tá tudo tranquilo? Precisa de alguma coisa? Então, é uma prova que o sermão fez efeito, aonde ele quer chegar. E agora aqui, ó, qual a maneira mais eficiente que eu posso comunicar o significado do texto? Qual a maneira mais eficiente que eu posso pregar esse texto aqui? Então, qual que é a maneira que eu posso chegar no objetivo que eu quero em cima desse texto ou em cima desse tema? Então, as maneiras são diversas. Então, a primeira maneira, né, e a maneira também já está no tipo de sermão. Então, por exemplo, qual a maneira mais eficiente?
Pode ser a maneira, um sermão expositivo, temático, tal, 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 tal. Mas aqui, como a gente já está no sermão temático, qual a maneira que eu posso chegar? Um testemunho? Você pode usar um testemunho, você pode usar, né? São ferramentas que você vai usar ali. Os pontos chaves do texto, né? Do tema, no caso, né? Os pontos chaves do tema, o caminho que você vai usar, né? Então, o famoso sermão de 3 pontos, né? Você vai fazer 3 pontos do sermão. Então, quais são esses 3 pontos? Vamos fazer os 3 pontos em cima desse sermão. Primeiro ponto, é, vamos lá, nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Então, não, vamos voltar, não vamos usar esse versículo aqui, mas 3 pontos em cima de amor ao próximo. Me ajudem a fazer 3 pontos principais sobre amor ao próximo. Primeiro ponto principal, O amor vem de Cristo. o amor vem de Cristo. Então, o amor vem de Cristo. Segundo ponto, vamos lá, outra pessoa fala, um segundo ponto do nosso sermão. O amor vem de Cristo. Amor ao próximo, tá? Pensa nessa palavra. Então, João já falou, ó, sobre amor ao próximo. Primeiro, o amor vem de Cristo. Segundo, vai lá, faz o cérebro fritar aí. Vou dar um segundo aqui, você pensa no terceiro. O amor vem de Cristo. Segundo ponto, o amor vai. Ó, o amor vem. Como é que eu posso pôr? Eu quero dizer? O amor vem de Cristo. Depois, o amor vai para o próximo. Então, ele vem de Cristo. Depois, o amor vai para o próximo. E um terceiro ponto aqui. O amor é prático. Hum, olha só. O amor vem de Cristo. O amor vai para o próximo. E ele vai através de atitudes. Então você tem 3 pontos aqui, ó, sobre o amor em Cristo. Então, primeiro, o amor vem de Cristo. E aí você vai começar ali. O amor vem de Cristo pela cruz, né? Então, fomos alcançados. O que que eu escrevi errado aqui? Faltou um aqui, né? Fomos alcançados, tal, 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 tal. Vai desenvolver o primeiro ponto. Depois ele vai para o próximo. Então você vai aqui, ó, o amor não pode ficar só em mim. E você pode usar vários textos aqui complementando isso aqui, ó. Então, por exemplo, o amor não pode ficar só em mim. Olha só a parábola lá do bom samaritano. Ele poderia ter visto aquela pessoa e passado reto, mas não, ele parou, ajudou. E como que ele ajudou? Porque ele vem através de atitudes. Então, que atitudes nós podemos tomar? Pá, 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 pá. Não, não pode pôr uma risada, né? Então, saiu uma risada ali. Põe as atitudes que ele vai tomar, tal. Então, fazendo essa pergunta, aqui, ó, atitudes que vai tomar. Então, vem através de atitudes. Então, você coloca aqui, qual atitudes tomar? Então, aqui você tem não é o esboço ainda, você tem um esqueleto do teu esboço, né? Então você fez um esqueleto, pegou as ideias centrais. Claro, isso aqui vai estar bem mais cheio, então vai estar bem mais coisa, porque você vai pegar as ideias centrais desse texto, desse outro texto, vai jogar aqui. Então você vai encher isso aqui, tá? De tudo que você conseguiu absorver do texto. Depois que você encheu, fez essas perguntas para o texto, tal. Depois eu te mando essas perguntas, você guarda. Aí você vai montar o sermão, o esboço, para você usar no dia. Então você vai dar uma limpada nisso aqui. Porque primeiro você fez aquilo, né, que a galera gosta de usar essa linguagem moderna, né, o brainstorm, né, a chuva de ideias. Você joga todas as ideias ali, joga, 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 joga. Só que agora você precisa organizar isso, senão você vai pregar, é muita coisa para você ler ali e falar e você se perde. Você não pode ter um esboço muito longo com muito texto. Você precisa colocar pontos.
Você precisa ser algo que você bata o olho e fala, ah, isso aqui, isso aqui. Aí você vai dar uma limpada. Então, como é que você vai dar uma limpada? Então, você pega esse comecinho aqui, né? Então, você vai pegar o comecinho aqui do que você quer, dos textos que você tem. Isso aqui você pode pegar o mesmo. Então, você já tem tudo aquilo lá de ideias, beleza? Então, agora você vai começar o esboço mesmo. Vou apagar isso aqui. Então, esse é o esboço que você vai usar no sermão mesmo, ó. Tá, então aqui é o esboço, beleza? Então, no esboço, o que que você vai fazer? Você vai manter aqui, né? Vamos tirar esse sermão temático, tá? Tema, amor ao próximo, texto base, né? Tá, aqui vou limpar esses dois aqui também. Não, vou deixar esses dois textos aqui e tal. É, e aí você vai começar o teu sermão. O que que você pode fazer? Samaritano. Você precisa fazer o quê? Uma introdução. Você coloca uma introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e a conclusão. Como um bom texto deve ser, um sermão também. Bem tranquilo. Introdução. O que você pode colocar na introdução aqui? A introdução é o momento que você vai chamar o ouvinte para você. Você vai captar ele. Então, às vezes, ele vem ali de um período de louvor, né? Tudo depende da igreja. Eu já fui igreja que a pregação é antes do louvor. Eu já fui igreja que o louvor é antes da pregação. Então, sei lá o que aconteceu. Eu já fui igreja que você chega, boa noite, e já chega o sermão. Pau, tem nem conversa. É a igreja do pastor Jack, lá em Porto Alegre. Fui no culto lá, é assim, você chega, oi, boa noite, tudo bem? Tem uma contagem assim no telão, pelo menos era assim. De bichão já entrava pregando já. E pau, depois vinha o louvor. Pode ser que a maioria não é assim, né? A maioria começa, tem um louvor e tal. Então você precisa pegar a galera que veio ali da rua, ou veio do. Você precisa pegar a atenção deles. Você pode pegar a introdução. Então você pode fazer a introdução com perguntas, você pode contar uma história, um testemunho, tal, alguma coisa, para poder pegar a atenção das pessoas. Beleza? Então, introdução. Você vai colocar uma introdução. Então, no nosso sermão aqui vai ser um testemunho, tá? Vai ser um testemunho. Aí você vai começar assim: paz do Senhor, meus irmãos. Isso é muito importante. Saldo a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Se for um culto de jovens. E aí, galera, né? E aí chega pra galera. Alô? Voltou. Alô? Agora Alô? voltou. Ué, Voltou a pegar. Você quis ir embora antes do nada. Que isso? do Neide? Tá gravando? Tá gravando. É no Zoom, é por isso ele interrompe mesmo. Que Tem isso? Sai fora, determinados, né? Zoom. Vamos O Meet é continuar. melhor para ele. Não, vou ter que abandonar. Tá, vamos lá, né? Onde que nós estávamos aqui, né? Vamos lá. Testemunho. Vamos lá, continuando. Deixa eu colocar a telinha aqui para baixo. Não, pode ser aqui mesmo. Então tá, então ó, esse aqui é o esboço mesmo, tá? Vocês entenderam isso aqui, galera? Essas perguntas aqui não é o esboço, tá? Isso aqui é você pegando informações e jogando. Agora você vai coletar essas informações e jogar no esboço. Entenderam isso? Você não pode pegar todas as ideias que você tem e usar como esboço, senão você vai se perder. O esboço tem que ser algo mais organizadinho. Para você bater o olho, você vai estar ali na pregação, tal, tal. Se você bater o olho e ver um Aurélio na tua frente, aí você vai ter que ler. E depois eu vou falar sobre isso, sobre leitura na pregação. Nós vamos acabar essa aula aqui com coisas para não fazer na pregação. E todas elas eu já fiz, tá? Então eu vou estar falando mal de mim. Mas se você já fez, vamos se abraçar e chorar. Vamos lá. Testemunho. Então, comecei meu sermão aqui, né? Eu não, o João. O João quer pregar isso aqui.
Amor ao próximo. E aí, ele lê o texto, né? Pode começar lendo o texto, ou ele pode começar com o testemunho, depois o texto. Então ele vai dar o testemunho. Olha, meus irmãos, quero começar esse sermão contando uma história para você. Acredita que eu estava de boa. Ah, vou contar aqui uma história que aconteceu comigo, PH, tá? Pessoal, vocês não vão acreditar. Esses dias eu estava em casa, o irmão me ligou e falou assim: E aí, PH, já jantou? Falei, não. Então não faça a tua janta, que eu tô mandando uma pizza para você aí para abençoar a tua vida. E do nada chegou uma pizza aqui em casa. Achei até que era golpe, né? Falei, pô, ninguém faz isso. Mas não era, era um irmão mesmo me abençoando. E eu vou contar outro testemunho. O irmão lá da igreja, isso também é verdade, tá? Me mandou uma mensagem. E aí, PH, que número que você calça? Cara, calço 40. Beleza. Passou uns dias e chegou aqui em casa com um tênis novinho. Acho que ele falou: Não, esse tênis do cara tá todo mulambento. Deixa eu dar um tênis pra esse cara. E chegou com tênis aqui em casa, é verdade, essa história é real. O tênis que eu uso aí, que vocês vão me ver na igreja, é um tênis que eu ganhei desse irmão. Obrigado, meu irmão. Não vou falar o nome dele aqui para que a glória seja uma glória eterna de Deus, né? A Bíblia fala que quando uma mão não vê a outra, né? Então, e benção. Então, eu começo contando esse testemunho. Vocês acreditam, irmãos, que aconteceu isso, tal? Peguei a atenção das pessoas. Agora eu vou desenvolver. Desenvolvimento. Não precisa escrever, tá? Desenvolvimento, mas se quiser escrever no esboço, ajuda bastante. Então, teu esbocinho tá ali, ó. Introdução, testemunho. Então, para você não se perder, testemunho do tênis, tá? Testemunho do tênis, pegou, vamos desenvolver. E aí entra os pontos. Lembra dos pontos que você colocou lá? Então, você pode, no desenvolvimento, você pode for assim, ó. Agora no desenvolvimento eu vou ler o texto. O texto X e o texto Y. Então você lê o texto. Depois você vai colocar ali no desenvolvimento aquilo que você pegou aqui, ó. Então, no desenvolvimento você pode fazer assim, ó. E lá no começo, o que você vai colocar no desenvolvimento? Vamos lá. A ideia central. Tá. Então você vai falar um pouquinho da ideia central. Então, lê o texto. Então, vou falar da ideia central. Então, você vai colocar a ideia central, né? Não colocar escrito ideia central, mas você vai. Deixa eu fazer certo o negócio aqui para não a gente se perder. Você vai pegar a ideia central aqui, pode ir lá no teu computador mesmo, fazer um Ctrl C, Ctrl V. Aqui, ó. Pá, 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 e coloca aqui. Tá. Desenvolvimento. Eu conheço o amor olhando para o sacrifício de Jesus. E começa a falar, irmãos, como que a gente conhece o amor? Ou melhor, no desenvolvimento você pode colocar os pontos que você colocou lá em cima. Então, no desenvolvimento, depois de você ler o texto, você vai falar sobre o ponto um. Não precisa colocar escrito ponto um, mas você pode colocar aqui, ó, para você não se perder. Primeiro, cadê os 3 pontos? Como bom pregadores aí de 3 pontos. O amor vem pela cruz de Cristo, né? O amor vem pela cruz, vamos alcançar. O amor vem pela cruz. Ah, não, aqui o amor vem de Cristo, né? É aqui. Deixa eu arrumar aqui. Cruzados, cruzanças. Pronto. O amor vem de Cristo. Primeiro ponto, você vai colocar, pumba, o amor vem de Cristo. E aqui você vai desenvolver isso aqui. Segundo ponto, coloca. Terceiro ponto, bababá. Desenvolveu os 3 pontos. Muito importante. Conclusão. Às vezes a pessoa não sabe terminar o sermão. Vocês já viram isso? A pessoa estava indo bem. Tava, pá, pá, desenvolveu, mas ela não sabe acabar. Aí ela já puxa uma outra história da vida, aí já puxa outro texto, aí já vai para sai da Coreia, vai para Noruega, vai para o Brasil, para Jamaica. Aí você já nem lembra mais dos pontos. Entendeu? Então você precisa saber aqui, ó, conclusão. O que que eu quero com a conclusão? Então a conclusão é o objetivo. Como que você quer terminar esse sermão? Então você vai terminar fazendo o quê? Depois que você desenvolveu, isso aqui vai estar maior, né? Vai estar escrito, tal, os desenvolvimentos, tudo bonitinho.
você vai concluir com o apelo. Todo sermão ele tem que ter um apelo final. Todo sermão tem apelo. Não apelo de ir lá para frente ou coisa do tipo. Pode ter? Pode. Mas ele tem que ter um apelo. Tem que ter assim, beleza. Como é que meu público vai responder? Então a conclusão é o apelo. Então a conclusão é, como você pode terminar assim. Irmãos, agora é com vocês. Como você vai amar o próximo com suas atitudes? Você pode fazer perguntas. Você pode perguntar, né? Como você vai amar as suas atitudes? Qual foi a última vez que você demonstrou amor ao próximo? Vai fazer a pessoa pensar naquilo. Ou pior, né? Alguma vez você demonstrou amor ao próximo? Não precisa pôr todas, pode escolher uma dessas. Ou vamos aprofundar mais. Será que você é crente? Se você não ama seu irmão? Eu sei que você está quase levantando a mão aí, né, irmão? Nesse sermão. Eu tô vendo aí que você está quase vindo aqui na frente. Que esse sermão nosso aqui ficou muito bom. Quem quiser pregar, ó. Se o João aparecer lá na igreja domingo que vem e pedir para vocês abrirem 1 João 3,16, já sabem, né? Da onde que ele tirou. Vocês já vão já direto para a conclusão. Fala, isso aí já tá. Droga, tem que mudar agora. Agora não, pode usar, pode usar. Manda bala. E aí você termina o seu sermão. Difícil, galera? Vocês acharam difícil? Fala a verdade. Sim ou não? Eu achei fácil. Pedro, é complexo, mas é uma questão da gente se aprimorar cada vez mais, né? O, o, o sermão, ele é trabalhoso, mas ele não é difícil. Ele exige trabalho. Fazer as perguntas para o texto. Qual pergunta que é? O que esse texto quer dizer? Tá? Qual que é a ideia central? Como eu sei que texto diz? Então aqui você pode colocar aqui. Contexto. Por que que o cara escreveu isso aqui? Tá? Por que que ele escreveu? Motivo do autor. O que partilhamos em comum é aquela pergunta: é para os dias de hoje? Que às vezes pode ser texto que não é. Vai pegar um texto lá de Levítico que às vezes não vai se aplicar para o dia de hoje. Como as pessoas devem responder ao texto? Isso aqui, ó, onde eu quero chegar? O que eu quero pregando esse texto? Tá? O que que eu quero? Onde que eu quero chegar pregando o texto? Porque às vezes o pregador nem sabe o que ele quer das pessoas. Ele só joga o texto. Irmãos, pregadores, vocês são pregadores. O pregador ele tem um objetivo final. Ele não está jogando palavras ao vento. Ele está construindo uma ponte que vai levar o seu auditório de um lugar para outro. Tá? Guardem isso. E a maneira que ele vai usar. Então, a maneira pode ser aqui, ó, o tipo de sermão. Então, esse aqui, a gente fez o sermão, não vai dar para fazer os outros, né? Vocês falaram demais. Não vai dar para fazer os outros, mas ó, esse foi o sermão temático. Mas o que que mudaria se fosse um sermão textual, por exemplo? Você ia ler o texto, do texto você ia tirar o tema. Então, bem rapidinho aqui, vocês estão vendo a Bíblia aqui? Bíblia online? Sim? Sim. Sim? Então tá, bem rapidinho aqui. Vamos pegar um texto aqui da Bíblia. Vamos pegar aqui. é, vamos pegar um. Não, não, não. Se usar o Filipenses. mesmo texto para fazer o textual, é, ficou mais para textual do que para temática, né?
Esse aqui ficou mais para textual, porque a gente ficou só nesse pedacinho. Muito bom, né, amigo? Mas se fosse para usar temático, o que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar outros textos e jogar nesse meio aqui, entendeu? Então a gente ia jogar outros textos. Aqui seria um sermão textual, né? Usando só esse pedacinho. E se fosse um expositivo, Noemi deu uma boa ideia. Vamos direto para o expositivo. Se fosse um expositivo, a gente ia vir aqui em 1 João 3 e a gente ia começar daqui. Sermão expositivo, ele seria assim, ó. Vejam que grande o amor do Pai tem concedido ao ponto de ser chamados filhos de Deus. Não, não, não. Sermão expositivo seria assim, ó. Você ia pegar todo o texto, vou pegar só até o 6 aqui. Você ia fazer o seguinte. Você ia pegar todo o texto, jogar aqui, e você ia explicar parte por parte. Então você ia fazer isso aqui, ó. Vejam que grande é o amor do Pai tem nos concedido. Explica isso aqui. Meus irmãos, o amor do Pai é muito grande por nós. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar mais um pedaço, né? Vamos pegar o versículo. Então você pegar esse ponto aqui, ó. Vejam o grande amor do Pai tem nos concedido ao ponto de ser chamados filhos de Deus. Se ia explicar isso aqui. Meus irmãos, olha como é o amor do Pai por nós. Nós somos chamados filhos de Deus. Quem pode ser chamado filho de Deus? Olha o privilégio que nós recebemos o amor ao ponto de ser chamados filhos de Deus. Então você explica essa parte, depois você vem. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não conheceu. Então aqui você vai explicar essa parte. Irmãos, uma vez que nós recebemos o amor de Deus, ao ponto de ser chamado filho de Deus, o que vai acontecer conosco? O mundo vai, o mundo não nos conhece porque não conheceu. O mundo vai desconhecer a gente. E aí você vai aprofundar. E o que é desconhecer? Não é desconhecer de, eu não conheço o PH, eu nunca vi ele. Não. A palavra que conhece tem o sentido de não dar valor para nós. Porque da mesma maneira eles não deram valor para Cristo. Isso vai acontecer com a gente. E aí você continua. Vamos explicar a próxima. Amados, tá, 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 tá. Agora que somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, por isso que a gente sofre, porque a gente não está completo ainda. Apesar de a gente ser filho de Deus, Jesus ainda não voltou, o reino ainda não está completo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque veremos como ele é. Então você vai explicando. O expositivo é assim. Então, um perigo do expositivo é você ser muito maçante. Você fica aqui, daí você às vezes não dá nenhum exemplo pessoal, você fica só. Você não dá nenhuma coisa mais contemporânea, alguma coisa mais. é, Alguma aplicação prática. Você fica, ó, porque ele quis dizer isso, porque no grego, no hebraico, no anabaico, no xabalaico, não sei o que, e vai. E o cara fica, tá, mas. Então, às vezes, você corre esse risco do dispositivo, você tem que sempre tentar jogar aplicações aqui no meio, né? Ou deixar a aplicação para o final, mas fazer com que isso seja um pouco dinâmico, né? Para que você não perca a atenção do seu público, tá? É... Deu para entender mais ou menos como fazer aí o esboço do sermão, sim ou não? Como que para o compartilhamento, senhor? Sim. Mais ou menos assim, como você fazer um esboço, né? Agora eu queria comentar com vocês rapidamente alguns erros. Porque beleza, PH, aprendi a fazer um esboço. Tenho um esboço nas mãos, tá? Tenho uma maneira de fazer um esboço aqui, os pontos, introdução, desenvolvimento, aonde eu quero chegar. Mas tem alguns cuidados que você deve tomar na hora de pregar, tá bom? Porque treino é treino,
jogo é jogo. Já ouviram essa? No treino, muito bonito, né? Você armou ali a jogada, preparou o esboço, falou: agora eu vou fazer o gol. Vou chegar para pregar e você. Eu vou ler algumas coisas, todas elas eu já fiz. é, então, eu posso. Eu tô falando de mim aqui, tá? Mas se você já fez alguma dessas, tamo junto. Mas coisas para você evitar de fazer. Pode ser que aconteça, beleza, mas evitar, beleza? Primeira coisa para você evitar, anota aí, é cuidar com palavras que não edificam. A gente falou isso até uns dias atrás, né, com a Sofia. Ela fez uma pergunta, ela falou: PH, se eu falar a palavra obrigado, Senhor Jesus, chegou um copo de coca aqui. Se eu falar assim, ó, a Sofia perguntou: PH, se eu falar a palavra idiota, será que é problema, né? E a gente chegou à conclusão aqui conversando que existem outras palavras melhores, né? Do que a palavra idiota ou alguma outra palavra. Então, cuidado quando você for pregar, usar algumas palavras que não edificam, é até na sua vida, né, meus irmãos? Não só na pregação, mas principalmente na pregação. Use aquilo, né? Inclusive, eu até coloquei na parede aqui para não esquecer, ó. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, boa fama, alguma virtude, né? Existe nisto pensai, nisto falai. Então, cuidado com palavras de baixo calão, né? Não palavrão, mas palavras assim, né? Que você evita de usar no dia a dia. Você não vai usar com o teu chefe, que você não vai usar com o teu pai, né? Muito menos você não vai usar ali na tua pregação. Então, cuidado com algumas palavras, tá? E cuidado que algumas palavras, às vezes, ela numa região tem um sentido e em outra região tem outra. Então, é, eu vi uma pregação uma vez de um cara do Rio Grande do Sul, ele tava pregando e não sei o quê, e ele tava falando de mulher, e eu vou usar a palavra aqui, não é pregação, então ele tá falando, uma mulher não sei o quê, e ela tava dando de mamar e não sei o que, as tetas. E aí o pessoal se escandalizou, porque ele falou teta, não falou seio, e ele falou assim, não, mas aqui no Rio Grande do Sul isso é muito normal, a gente fala isso e tal. Só que às vezes tem um ouvinte de outro lugar, né? Que não é do Rio Grande do Sul enfim, ó, às vezes eu só dei uma desculpa, né? Mas cuidado com a palavra com regionalismo, né? Às vezes uma palavra tem um sentido num lugar, no outro. Tenta usar palavras que são mais genéricas, que são mais, que são adequadas para todos os públicos, né? Se você está com uma dúvida ali numa palavra, não use, use outra, tá? Bem rapidinho para a gente não perder muito tempo aqui. Pode comentar a qualquer momento, tá, meus irmãos? Outra coisa, não dê muitos exemplos pessoais. Segunda coisa a não fazer é ficar falando de você. Você não é o centro, né? O Gilton Moraes, que eu me baseei muito no que ele escreve, no que ele falou, ele fala assim: olha, se pudesse colocar um pano na frente do pregador, era até bom, porque a vida do pregador é o que menos interessa, a não ser que ele conte um testemunho da vida dele que colabore com a palavra, isso é muito bom. Eu até falei para começar, às vezes, com testemunho. Mas o problema é quando a pessoa fica falando muito da vida dela. Então, qualquer coisa que ela fala, porque no meu trabalho, porque a minha mulher, porque o meu filho, porque a minha vizinha, nossa, uma vez aconteceu isso, não sei. Irmão, ninguém quer saber da tua vida, não querem saber da palavra. Usou um exemplo ali pontual, encaixou, top. Isso prende a atenção das pessoas, é maravilhoso. Um, dois, cara, passou de três, quatro, já vira fala que eu te escuto ali, né? Já viram aquela coisa de cara falando da vida dele. E às vezes não é por maldade, mas às vezes a pessoa tem um hábito tal. Tá, evite isso, tá? Não dê muitos exemplos pessoais, um, dois ali, em que encaixe com a palavra, sempre apontando para Jesus. Sempre, ó, isso aconteceu, mas ó, o foco é Jesus, o foco é Jesus, e já volta para a palavra. Senão às vezes você vai começando a contar a história, daqui a pouco, "Ixi, o que eu já fiz isso, meus irmãos? Meu Deus do céu." Pegava no forasteiro lá quando eu vi, eu nem sabia o que eu estava falando mais. Já tinha contado tanta história da minha vida que, coitados dos irmãos aí, dos jovens aí que sobreviveram a essa fase. Vamos lá. Terceira coisa, não demore muito para entrar no texto. Às vezes faz uma introdução muito longa. Você conta um testemunho, depois você lembra de outro testemunho, depois você conta
uma fábula, depois uma história, depois não sei o quê, depois não sei o quê. Quando eu vejo, já passou meia hora, você fala, e o texto, irmão? O irmãozinho tá ali com a Bíblia aberta, assim, tá, o que que eu faço com isso aqui? O cara tá lá na introdução. Introdução é boa, é ótimo. Captou a galera, 5, 10 minutos, já tá estourado. Pegou todo mundo? Vamos pro texto. Queremos Bíblia, queremos Bíblia. Então, cuidado para você não dar a introdução muito longa, a não ser que você às vezes comece já com o texto, depois vá para uma introdução. Eu gosto de fazer isso. Eu, quando eu prego, eu gosto de fazer assim: boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Abro a palavra de Deus aqui. Falo o texto, depois eu vou para a introdução. Ou você pode fazer o contrário. Você pode dar uma introdução e aí para o texto, mas não demore muito para ir para o texto, porque a pessoa está ali já com a espada afiada pronta para ouvir alguma coisa da Bíblia. Então, não demore muito para entrar no texto. Agora, a terceira coisa é o outro extremo. Não abandone o texto. Porque também, lembrando que tudo isso que eu já fiz. Às vezes o cara abre o texto. Pessoal, vamos lá. Vamos pregar, né? Então, o texto de hoje é tal. Mateus, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmão, uma vez no meu trabalho, eu tava lá e um cara não sei o que, não sei o que. E não sei o que, não sei o que. E não sei o que, não sei o que. E não sei o que, não sei o que. E vai, e vai, e vai. E não sei o que, não sei o que. Aí vai para outros textos. João 24, Lucas 32, não sei o que, não sei o que. Texto que nem existe, né? Lucas 32. E aí não sei o que, não sei o que. Tá, mas e aquele texto que você leu no começo lá, para que que serve? Então, às vezes, o cara jogou um texto ali. Para que que serve esse texto, meu Deus? Então, se esse texto às vezes não tá de acordo com a pregação, então não deveria nem ser usado. Usa outro texto. Então, cuidado para não esquecer o texto. Como que você esquece o texto? Às vezes entrando em muitas histórias, muitos exemplos pessoais, um assunto puxa outro. Isso acontece muito nas nossas conversas, né? Às vezes a gente está conversando, está falando do assunto, daqui a pouco vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E já morreu aquele assunto. Numa conversa, isso é legal. Tá num churrasco, centenas de assuntos acontecem. Mas numa pregação, não. Você tem um objetivo. Cuidado para não abandonar o teu texto. Daí você fala: cadê você, meu filho? Cadê o texto que eu estava falando? Aí você não consegue voltar. Vixe, que eu já fiz isso também. Meu Deus do céu. Nem sabia nem o texto que eu tava. Nem sabia de onde que eu comecei, né? Tá, outra coisa, não leia o seu sermão. Deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Eu era da Quadrangular, a Gisele era da Shalom, São José dos Pinhais. Começamos a namorar e tínhamos que definir qual igreja a gente seria. Essa história é legal. Eu queria que ela fosse para Quadrangular. Ela queria que eu fosse para Shalom. Vocês viram quem que manda, né? Não preciso nem falar mais nada. E aí a gente fez uma estratégia. Falei assim, ó, fica 3 meses na minha igreja, eu fico 3 meses na tua e a gente vê qual que é melhor. Beleza. Mas primeiro na minha. Eu que mando, né? Ela foi lá 3 meses na quadrangular. Beleza, passou os 3 meses na quadrangular, vamos 3 meses na Shalom. Primeiro culto, ela falou assim, ó, vem num culto de jovens, que você vai gostar mais. Rede Chama Jovem. Era o nome da rede. Vamos, culto de jovens, tal. Não sei quem é o cara, não lembro o nome dele, ainda bem. Não é da igreja hoje, não sei nem se está em Cristo, o irmão. Não vamos falar nomes. O cara ele falou assim: boa noite, meus irmãos. Chegou a hora do sermão. O louvor tava top. Nossa, adorei o louvor. Juliano destroçando na guitarra e tal. Falei, nossa, já ganhou da quadrangular o louvor, já gostei. Vamos para a pregação. O irmão falou assim: ó, irmãos, queria que todos vocês fechassem os olhos e abaixassem a cabeça. Falei, opa, o cara vai fazer uma oração aqui, né? Tal. O cara começou a ler o sermão, irmãos. O cara leu, acho que uns 40 minutos. E todo mundo com o olho fechado, abaixado. E o cara lendo. Um dia Deus disse não sei o que, não sei o que. Ele leu o sermão inteirinho. Eu já tinha aberto o olho, já estava olhando para ele lendo assim.
A hora que ele acabou de ler, é isso que eu tinha para dizer, amém. Fechou a folha, acabou. Cara, aí a Gisele falou, ó, me perdoa, não, não é assim, hoje foi assim, bem no dia que você veio foi assim, me desculpa. É a primeira vez que ele pregou e tal. Falei, pô, aí você quebra nós. Então, irmãos, evitem leitura do sermão. Se for ler, lê uma citação. Então, quero ler uma. Ó, vou ler uma citação aqui de John Wesley. Pá, 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 pá. Eu vi uma frase uma vez, eu queria lembrar qual é o autor, mas a frase é o seguinte: se você, pregador, não decorou o seu sermão ao ponto de ficar lendo, como que você quer que as pessoas decorem o que você falou? Se nem você que está pregando decorou e você tem que ler o sermão inteirinho, imagina a pessoa que está lá. Então faz o sermão mais curto, mais enxuto, né? Leia, um pedacinho você vai ler, uma citação, tal. Mas agora o cara fica lendo, 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 lendo. Fica um negócio maçante, a pessoa não consegue, porque o sermão é você falar, pessoal, tal, tal, tal. Se você ficar lendo ali muito, não que é proibido ler, pode ler, mas tem que ser uma parte mínima. Porque a ideia do sermão já é não ser uma leitura, já é uma explicação do texto. Então é você falar, não ler, tá? Então evite fazer igual esse irmão, pegar um sermão inteiro na leitura, né? Tá? Outro perigo para você não cometer, o sexto, né? Não se perca aí. O sexto é não focar demais no passado. Então a pessoa, ela, principalmente no sermão expositivo, porque aconteceu isso, porque Moisés passou por isso, isso, e aconteceu isso, e fechou. A pergunta é, tá, e daí? Como que eu aplico isso na minha vida? Às vezes o cara, ele tá, ó, no grego diz isso, no hebraico diz isso e tal, 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 e acaba, e a pessoa, beleza, eu entendi que isso aconteceu com Moisés, mas o que que tem a ver com isso? Então, a pessoa, ela focou muito na exegese e pouco na hermenêutica. Focou muito no que o texto diz para os ouvintes originais e pouco em aplicação pessoal, tá? Então, tem esse perigo, cuidado para não cometer esse perigo. Outra coisa, cuidado com fontes duvidosas. Quer ver uma fonte duvidosa, que é muito comum usar, eu já usei também, todos esses erros aqui eu já fiz, né? Mas uma fonte duvidosa, o cara chega e fala assim, ó, irmãos, essa palavra aqui, no Aurélio, significa isso. Então, e ele começa a desenvolver do Aurélio. Mas o que o Aurélio tem a ver com o negócio? Primeiro, a palavra ou foi escrita em grego, ou foi em hebraico ou aramaico. Então, a definição do Aurélio não é uma boa definição. Você precisa de uma definição original. E cuidado também com as definições originais, porque às vezes o cara pega. Isso é o nono cuidado, né? Cuidado ao usar palavra no original. Porque nem tudo que parece é. Então ele fala assim, ó. Então ele vai para um dicionário. A palavra, opa, palavra amor. Então ele fala ágape. Ágape significa isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que às vezes o significado da palavra não quer dizer que ele está sendo usado naquele contexto. Então você tem que. É melhor não você pegar só o significado da palavra, mas você pegar o contexto inteiro, tá? Cuidado com isso. Espera aí, Lolo. Lolo quer porque quer falar alguma coisa aqui, mas agora não dá. Nono coisa, cuidado com muitas brincadeiras. Esse aqui eu não preciso falar, né? Eu não gosto de brincadeira, quase, né? Cuidado com muitas brincadeiras. Senão o pessoal vai perguntar, é pregação ou é stand-up? Né? Eu não vou falar o nome, mas eu tenho um pregador da internet aí, um senhorzinho, cabelinho branco e tal. Eu não sei se ele é pregador ou é stand-up, tá? E ele prega, daí você dá uma piadinha. Ô, sou, e não sei o quê, e uma piadinha. A galera dá risada. E piada, e piada, e piada, e piada, e piada, e brincadeira. Tá, mas. E faz uma brincadeirinha ou outra, é ótimo. Tem que ter. Principalmente quando você vê a galera meio assim, ó, meio com sono. E não fique triste também se a pessoa dormir na tua pregação, porque dormiram na pregação do apóstolo Paulo, imagina na nossa, né?
Lembra da história do rapaz que dormiu na pregação do apóstolo Paulo? Como é que era o nome dele? Eutico. É Eutico? Não vou lembrar o nome do cara. Mas a Bíblia diz o nome do cara. O cara dormiu, caiu da janela, morreu. Paulo foi lá, ressuscitou o cara e voltou a pregar. Falou: não, não vai morrer, não. Vai ouvir até o final. Então, se dormirem na tua, normal. Pode fazer uma brincadeirinha ali. O pessoal acordar, né? O cara tá dormindo, todo mundo começa a dar risada, ele o cara acorda já dando risada, já. O que que tá acontecendo aqui? Tá todo mundo rindo, faz uma brincadeirinha e já volta. Mas o cara fica brincando e tal, e risadinha e tal. Não, não é stand-up, tá? Mas pode ter brincadeira, né? Eu gosto muito de brincadeiras ali, de dar uma sacada, dar uma risada. Acho que isso não é nem um pouco contra a palavra de Deus, mas tem que ser moderado. E não perca o décimo coisa a não fazer é não perder o foco no objetivo final. Às vezes você se embola ali no desenvolvimento e você não consegue terminar o negócio. Aonde que você quer chegar? Eu quero que as pessoas é, busquem viver uma vida de santidade. Esse é o meu objetivo na minha pregação, né? No o que eu quis desenvolver. Então, você tem que caminhar para isso. Caminha para o objetivo final. Então, esses foram aí 10 dicas. é, Se eu não tirei de nenhum livro, não tirei de nada, são erros que eu cometi na minha vida, né? De pregador, que não é tão grande assim, mas. E também que eu já vi é, pessoas cometendo. Então, na internet, no dia a dia, enfim. Mas todos esses eu já cometi, principalmente. E tome cuidado para não cometer esses mesmos erros. Tá bom, meus irmãos? Então, finalizamos aqui a nossa conversa homilética. Eu espero que essa aula abençoe aí a vida dos irmãos, né? Que vocês se tornem grandes pregadores, que vocês usem esse pequeno conteúdo para pregar melhor. Quero ouvir vocês pregar, espero estar sentado na primeira fileira ali para ouvir as boas pregações que vocês vão ministrar aí em breve em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe.